Amém? Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ser bem objetivo, prático, com aquilo que o Pai tem colocado no nosso coração nesses dias, para compartilhar. Eu rogo ao Pai que você seja ativado, motivado pela presença de Deus. Uma coisa que eu e você não podemos ignorar é a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus. Nós precisamos desfrutar mais disso. Precisamos praticar mais aquilo que o Pai tem nos ensinado. E quando você ganha esse entendimento e consegue praticar, acredite, você vai ter experiências ainda maiores. Eu só vou falar um pouco aqui sobre essa questão da presença e depois vou entrar no assunto pelo qual o Pai tem colocado no nosso coração. Aqui em Mateus 28, só para lembrarmos disso, Jesus falando aqui em Mateus 28, 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dado, quanta autoridade? Toda autoridade, aonde? Nos céus e na terra. Portanto, ou seja, daqui para frente, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. Aqui vem a presença. E eu estarei de vez em quando com vocês. Como é que é? O que está escrito aí? Está na sua Bíblia assim sempre? Aqui também está. Então, ensinando a obedecer tudo que lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Isso aqui era o suficiente, essa garantia é o suficiente para nós vivermos uma vida de fé e em vitória. Amém? Grava isso no seu coração. O Senhor está sempre com você. Quando que Ele está? Sempre. Ele falha? Ele mente? Não, então Ele está sempre com você. É que nós precisamos aprender a desfrutar desta presença. É literalmente isso. Na pessoa do Espírito Santo, Ele garante que está conosco todos os dias. Vou dar um exemplo prático para você. E quando eu dou aqui algum exemplo, só para fixar na sua mente, no seu coração, é para inspirar você e para encorajar você. Todos os exemplos que eu dou aqui, daquilo que o Pai coloca no nosso coração, não é para dizer que somos melhores, em hipótese alguma. É que, na medida que eu falo para você, na medida que eu vou aprendendo, eu não deixo passar abatido. Por quê? São as oportunidades. Vou dar um exemplo para você. Quando alguém reclama de alguma situação, né, por onde nós estamos passando, de uma dor, ou de qualquer situação, e a gente podendo entrar no assunto, eu não perco, eu sou aqueles... Aqui a Amanda fala que eu sou aquelas maricotas. Meu ouvido ouve todas as... Eu estou parado e estou ouvindo tudo que está acontecendo ao meu redor. Aí, de repente, meu ouvido começa a crescer assim, vai na conversa, não sei porquê. Aí eu entro. É assim com você? Não? Você está perdendo a oportunidade de abençoar as pessoas. Porque, às vezes, alguns assuntos você vai poder contribuir abençoando com aquilo que você tem. Amém? Então, hoje saímos aqui do culto feliz, contente, alegre, né? Ficamos aqui atendendo pessoas, depois fomos embora. Aí chego em casa, aí uma senhora junto com a filha, entregando suas compras, trazendo suas compras para subir no elevador. E aí, um monte de sacola, nós ajudamos, tudo mais. Aí ela fala assim: eu estou com o braço direito, eu não estou movimentando direito o braço. A mulher mora no apartamento que você morava, Alessandra. É lá no 43. Aí, até falei de você lá. Aí olha que minha memória está boa. Aí eu peguei, a mulher reclamou do braço, saindo do elevador. Aí eu olhei para a Cátia assim, naquela balançadinha de cabeça, falei assim: olha, eu posso falar um negócio para a senhora? Ela falou: pô, não, a senhora está com esse braço machucado, assim fui explicando. Falei assim: quando eu vejo isso, eu sei que Jesus está aqui, Ele pode curá-la. Nós podemos orar pela senhora. Ela falou:
Pode, mas ela achou que a gente ia orar em casa. Eu falei, não, é agora. Ela falou, então entra. Aí colocamos as compras, foi aquela cena toda. E o que aconteceu? O que aconteceu? Vocês estavam lá também? Ela foi curada. Para a glória de Jesus. Porque ela falou assim, ela reclamou que fazia muitos dias que ela não conseguia, né, mexer o braço e era muita dor. Então nós oramos pela graça do Pai. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes as pessoas vão ser abençoadas através da sua vida. Você acha que é à toa que alguém reclama de uma dor perto de alguém que crê? Você acha que é à toa que alguém vai reclamar de algo perto de você que crê? Amém? Então eu quero desafiar o seu coração, meu irmão, minha irmã, não perder a oportunidade. Por quê? Por causa da presença. Por causa do quê? A presença está onde? A presença está onde? Está em você. Você pode dizer, a presença está em mim. Diga assim. Pronto. Agora, por que essa presença está em você? É para ela se manifestar através da sua vida. Amém? Então não perca a oportunidade. E Marcos 16, só para gravar, quem gosta de gravar esses textos, é na repetição mesmo. Paulo diz assim, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. As garantias que eu tenho de que o Senhor vai operar estão nas Escrituras. Então, Marcos 16, mesmo contexto, só com uma aplicação diferente. Diz assim, e diz, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais o acompanharão. Ou seja, quando você ora, os sinais acontecem. Posso ouvir amém? Não? Então, e esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. É garantia. Amém? Aí, olha só. Pega essa chave para o seu coração, que isso é tão importante. Depois de ter lhe falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Presta atenção nisso. Verso 20. Então, o que aconteceu? Os discípulos fizeram o quê? Saíram e pregaram por toda parte. E o que aconteceu depois? O que o Senhor fazia? Cooperava com eles. Ou seja, da mesma maneira que o Senhor cooperava com eles, o Senhor coopera com você. Amém? Acredite nisso. Da mesma maneira. Às vezes a gente não desfruta disso, porque a gente não aplica o coração nessas verdades. Então, está escrito, ele não pode mentir, ele não pode falhar. Ele diz que ele cooperava conosco. Então, na medida que você sai para abençoar alguém, ou para falar de Jesus, ou para pregar a palavra de Deus, o Senhor vai cooperar com você. Amém? Aí olha o que vai acontecer. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Então, aquilo que você libera, aquilo que você fala, os sinais vão acompanhar. Amém? E o Senhor vai confirmar a palavra que sai da sua boca. Acredite nisso. Faça o teste essa semana. Quando você estiver numa situação, libere a palavra de Deus e espere os sinais acontecerem. É assim, Vanessa, que acontece? Até por chamada de vídeo, não é isso? Não é isso ou não? Até por chamada de vídeo, Deus vai honrar a sua palavra através da sua vida. Então diga para o seu irmão, o Senhor vai honrar a sua palavra através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está escrito. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, cremos e pensamos. Fiel, ensinável e disponível. É o tema que nós estamos trabalhando esses dias. É um desafio para o nosso coração. E nós aprendemos a sermos fiéis, ensináveis e disponíveis. Você consegue ser fiel, ensinável e disponível a partir de uma identidade clara e definida. Você consegue viver uma vida plena, você consegue viver
a semana inteira focado no reino, falando do amor de Deus, abençoando as pessoas a partir da sua identidade em Cristo. O que nos impede de viver a plenitude de Deus na nossa vida, muitas vezes, é o medo de aplicar aquilo que nós sabemos que temos que aplicar. Amém? Ou seja, o medo nos impede muitas vezes de viver essa plenitude, e isso foi muito claro para o meu coração esses dias. O Pai tem falado ao meu coração, nem à toa que nas Escrituras existem 365 versículos falando sobre o medo. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Deixa eu ver. Quantos não sabiam que existem 365 versículos falando sobre o medo? É um versículo para cada dia. Olha que interessante. Ou seja, todos os dias o Pai tem um texto para falar para você: não temas. Amém? O medo não pode ser o nosso companheiro ou companheira. Vocês vão ver isso aqui hoje, no nome de Jesus. Então, existem 365 versículos. Já fui pesquisar no Google, como alguns já estão fazendo. Já fui pesquisar já. Só que é antigo, já vem sendo falado para nós. Se eu não me engano, lá na Vila Carrão tem um livro que o pastor Antunes lançou falando exatamente sobre isso. São 365 versículos. Né? Tem alguns livros devocionais que tratam cada um deles falando: não temas. Por que será que o Pai colocou dessa maneira essas verdades? É porque nós estamos sujeitos a todos os dias passar por situações que vão querer nos aterrorizar. Então diga para o seu irmão: não temas. Amanhã, amém? Ou seja, você vai acordar, eu ia falar amanhã, eu falei amém, né? Você vai acordar amanhã e com certeza você vai ouvir: não temas, porque eu estou contigo. Amém? Não te deixarei e nem te desampararei. Então, o que nos impede de ver essa plenitude, muitas vezes, é o medo. Talvez, né, toda vez que somos procurados por Deus, em algumas situações, a primeira coisa que aparece quando vamos dar uma resposta é o medo. Se você vê lá em Gênesis, a história, né, da criação, Deus criou o homem, criou a mulher, e ambos acabaram caindo, pecando, e a primeira coisa que apareceu, foi a primeira vez que a palavra medo apareceu. Né? Ou seja, o homem disse, né, quando Deus o procurou, assim: por que você se escondeu? Eu vi que eu estava nu. Eu tirei uma lição aqui para o meu coração. Eu falei hoje pela manhã algumas coisas, mas vou ser bem objetivo nesse ponto, que eu quero entrar numa outra questão. Toda vez que você olhar para você, você vai se sentir nu. Mas toda vez que você olhar para a promessa de Deus, você vai se sentir revestido. Amém? Quando você olha para as suas limitações, quando você olha para a sua humanidade, você se sente nu. Mas quando você olha para as promessas de Deus, você se sente revestido pela palavra de Deus. Faz sentido isso? Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, só para deixar aí para o seu coração, para você anotar, está lá em Gênesis 2,15, Gênesis 3, de 1 a 10. São as declarações onde o homem recebe algumas direções de Deus. E toda vez também que nós temos uma promessa do Pai, e muitas vezes trocamos as promessas por propostas que o mundo oferece. Olha que forte isso. Deus tinha uma promessa para Abraão, e visto que a promessa estava demorando para se cumprir, a mulher dele veio com uma proposta para gerar um filho, né, extra para ele através de uma escrava. E aí o resultado não era aquilo que Deus tinha para ele. Detalhe, Deus tinha dado uma promessa para ele. Se Deus te deu uma promessa, meu irmão e minha irmã, aconteça o que acontecer, espere na promessa. Espere aonde? Na promessa. Por quê, pastor? Porque a promessa não tem tempo de validade. Vamos repetir juntos? Promessa não tem tempo de validade. Então, está demorando? Tá. Não
tome nenhuma atitude até a promessa se cumprir. Eu estou há 39 anos na vida cristã. Alguém vai falar que eu nasci na igreja, né? Mas vai fazer 40 anos o ano que vem, dia 25 de agosto, faz 40 anos. Tem promessas que já se cumpriram, mas tem promessas que ainda vão se cumprir. Amém? E firmados nessa promessa, a gente não se move nem para a direita e nem para a esquerda. Não troque promessa por propostas. Você tem uma promessa, vai aparecer propostas. Não troque a sua promessa por propostas. Fique com a promessa. Com o quê? Com a promessa. Amém? Diga para o seu irmão, fique com a promessa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, a promessa do Senhor para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação. E aí depois se cumpriu a partir daquilo que o pai deu para ele como um filho amado. E olha que detalhe importante. Abraão, mesmo com a promessa já concluída, toda promessa passa pelo teste do tempo. Você já ouviu isso em algum lugar? Você pode repetir comigo? Toda promessa passa pelo teste do tempo. É muito forte isso. Hoje eu debrucei, hoje eu não tive nem cochilo da tarde. Eu me debrucei nessa frase, Ismael. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Você pode repetir comigo? Eu posso não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Amém? Porque Ele não falha. E o resultado disso é que você não vive pelas emoções, pelos sentimentos. Você vive pela promessa. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. E o que nos leva, muitas vezes, a duvidar da promessa é o medo. O medo de que não vai se cumprir. O medo de que não vai acontecer como Deus disse. Se Ele falou, vai se cumprir. Amém? Olha para mim. Se Ele falou, vai se cumprir. Não importa o tempo, vai se cumprir. Você pode se mover para lá, pode se mover para cá, você pode... Se Ele prometeu, vai se cumprir. O que eu e você precisamos fazer é esperar se cumprir a promessa dEle. Amém? Está claro isso? E assim será no nome de Jesus. Então, o medo, ele sempre traz dúvidas. Foi o que aconteceu com Sara, foi o que aconteceu lá com Eva e Adão. O medo traz dúvida. Dúvida do quê? Da promessa de Deus. Se Deus te deu uma promessa, sempre vai passar pelo teste do tempo. E a coisa que vai te impedir, às vezes, de você avançar, é o medo. E hoje, quando eu falava hoje pela manhã, ficou tão claro para o meu coração que o medo sempre está relacionado com coisas do passado. É verdade ou não é? Eu estava conversando com um amigo essa semana e ele falava justamente sobre isso, que pessoas querem dar passos, mas porque aconteceu alguma coisa no passado, não consegue dar passo. Quer fazer um negócio, não consegue fazer, porque no passado aconteceu alguma coisa, te impediu. Quer investir, não consegue investir, com medo do que pode acontecer. Fique com a promessa de Deus. Amém? Está tendo um trabalho com os empreendedores, né? Com os irmãos aqui que estão fazendo o Dorcas. E a motivação que eu sei que a Kim está dando ao coração dos irmãos é para não terem medo. Se você ficar focado nas notícias, se você ficar focado na televisão ou qualquer outro meio de comunicação, você não avança. Mas se você focar na palavra, as coisas acontecem. Amém? O melhor jornal, hoje quase não se lê jornal, né? Mas o melhor aplicativo que você pode usar é esse aqui, ó. Esse aplicativo não mudou, você reparou? Você quer saber o que vai acontecer no mundo? Olha, leia aqui, ó. Tudo já está escrito. Amém? E não é para você ter medo, é para você se alegrar
que já já nós estamos celebrando as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém? Então, o grande desafio para o meu coração, para o seu coração, é firmar a nossa identidade como filhos amados que somos. É isso que eu quero hoje motivar você a como eliminar esse medo a partir da nossa identidade como filhos amados. Então, é levantar sempre, né, em meio às dúvidas, em meio às questões, é você correr para aquilo que Cristo já fez por você. Então, sempre corra para a palavra. É por isso que precisamos ter convicção da nossa verdadeira identidade em Cristo. Não podemos permitir, né, e sermos sabotados pelo medo. Ismael falou aqui a semana passada sobre a questão de nós sermos sabotados. Vai ser o tema que nós vamos compartilhar provavelmente aqui no mês de outubro. Que nós sabotamos muitas áreas da nossa vida. Sabia disso, não? Nós sabotamos muitas situações que muitas vezes nós sabemos que não pode fazer isso ou aquilo, né? Exageros que nós temos às vezes na nossa saúde, tantas coisas. E nós sabotamos, e aí o resultado é bombástico. Então, não fique sendo sabotado pelo medo. 2 Coríntios 5,17 é uma convicção que eu e você precisamos ter no nosso coração, da nossa verdadeira identidade em Cristo. Abra comigo, por favor, 2 Coríntios 5,17. É o texto que eu sei que você já conhece. Você está cansado de ler esse texto, mas com certeza ele vai sempre servir para provocar algo dentro do seu coração. Em nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação nova criatura ou nova criação, como você preferir, as coisas antigas já, eis que surgiram coisas novas. Esse portanto aqui, ele mudou literalmente a vida de uma família pelo qual eu fui fazer uma visita outro dia. Explicando sobre esse portanto que significa assim, daqui para frente. Se você pegar esse texto hoje e dizer assim, daqui para frente eu vou agir assim. Daqui para frente eu tomo posse pela fé dessa verdade. Daqui para frente eu vou mudar nisso. Quando você pega aqui, daqui para frente, diga assim, daqui para frente. Então o texto diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A palavra criação, o original dela significa assim, que nunca existiu. Quando você tem uma experiência real com Jesus, ele te torna uma nova criação, ou seja, é algo que nunca teve na terra. Por quê, pastor? Porque aquela velha criação morreu e nasceu uma nova criatura. Amém? Você consegue entender isso? Então diga assim comigo: eu sou uma nova criação. Então, com essa declaração de fé, quando a Bíblia diz portanto, ou seja, o passado não pode mais determinar o meu futuro. Eu louvo a Deus, eu sou muito grato a Deus, que a minha memória é muito ruim. Isso significa que o passado não consegue ter muito efeito na minha vida. É muito legal isso. Não sei se você passa por isso, mas eu amo dormir e o passado não me atormenta. Em paz me deito e logo, na minha versão de logo, começa a roncar. Durmo. Eu dou aquele sono da beleza. Não tem rugas. Olha, não tem. Brincadeiras à parte, é assim que o Pai quer que a gente venha viver. As coisas velhas, eis que tudo, se o passado está te atormentando, ele está produzindo medo, você tem que dar um basta nisto. É um exercício de fé, irmãos. É fácil? Não, mas é fé. Nós vamos ver aqui à luz das Escrituras que é uma atitude de fé. Caminhando aqui, vamos até o verso 21. Então, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja,
Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aí o verso 20, portanto, olha de novo aqui, portanto, somos o quê? Ou seja, quando você tem a convicção que você é uma nova criação, você recebe pela fé a capacidade de Deus de se tornar um embaixador de Cristo. Aonde você chegar, você sabe quem você é. Amém? Você pode fazer uma cara de embaixador, por favor? Obrigado, ficou melhor assim. Porque uma coisa a gente cantar, outra coisa a gente pregar, outra coisa é você exercer essa autoridade lá fora. Quantos estão me entendendo? Porque aqui é um treinamento. Esse exército está sendo treinado. Hoje pela manhã, uma parte do exército foi treinado. Saiu daqui marchando. Né? Aí eu falava para o Danilo ali, nesse exército da noite nós precisamos dar um tom de compasso, né? Porque a hora que a Fabi começou a bater palma, um batia a palma para lá, outro batia a palma para cá. Não estava. No final a gente vai ver que vai ficar melhor, né? Porque nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Quantos conseguem entender? Amém? E o Pai já liberou para você ferramentas, armas suficientes para você vencer essa guerra. Aliás, essa guerra já foi vencida. Vou repetir só para ficar mais forte a brincadeira. Essa guerra já foi vencida. Deixa eu dar uma dica para você. Não olha para você. Olha para Jesus. Para aquilo que Ele já fez na cruz. Que se eu olhar para mim mesmo, eu vou viver cabisbaixo, borocochô, iracundo, qualquer coisa assim. Mas quando eu olho para a beleza daquilo que Cristo fez, muda tudo. Amém? Você vai entender aqui, a partir desse texto que nós vamos ler daqui para frente. Então, portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu gosto da outra versão que diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem é? Quem é? Jesus não conheceu o pecado, mas o Pai o tornou pecado por nós. O Pai o enfermou, o Pai colocou todas as enfermidades, todos os nossos pecados em Jesus. Colocou ou não colocou? Colocou ou não colocou? Obrigado, filha querida. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo. Colocou ou não colocou? Agora, se Ele colocou, o quanto ficou em nós? Aí dá um nó na cabeça das pessoas, né? Se Ele colocou, o quanto ficou em nós? Nós precisamos olhar para a Escritura dessa maneira e não fazer só a leitura, mas pela fé tomarmos posse. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje pela manhã eu pedi para os irmãos colocar a cabeça nesse texto, pedir para o Espírito Santo abrir a mente, porque essa palavra aqui ela é libertadora, é poderosa. Ela causa em nós um impacto tão grande, como causou na minha vida, no meu coração nesses dias, nesses últimos tempos. É tão poderoso você entender que você é a justiça de Deus aqui na terra. Olha só. Então, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Está lá em Isaías 53, 4. Dá uma olhadinha para você entender o que significa isso. Se você entender isso, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, muitas coisas vão mudar na sua história. Posso ouvir um amém, não? Isaías 53, do verso 1 em diante. Quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante deles como um bronco terreno. Broto terreno. Tenro.
Vai. É que é tantas versões da minha cabeça aqui. E como uma raiz de uma terra seca. Olha só, presta bem atenção nisso. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Jesus ficou tão desfigurado. Ele ficou tão feio naquela cruz. Por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como de que alguém, os homens, esconde o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ele ficou literalmente como uma raiz de uma... Você já viu alguém enfeitando casa com uma raiz? Pegar a raiz de uma planta e ficar enfeitando a casa? Não, é horrível. Ninguém enfeita uma casa com uma raiz. Mas olha o verso 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui começa a justiça de Deus se manifestar. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas estavam nele. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Esse processo todo que Jesus viveu foi para nos trazer paz. Foi para cumprir a justiça de Deus. Por quê? No Antigo Testamento, antigamente, os homens tinham que fazer sacrifícios com sangue de animais, de bode, tudo de ovelha, de tudo que era necessário para tentar aliviar a culpa e a condenação dos homens. Mas Jesus pagou o preço por todos nós. E Ele levou sobre si todos os pecados, todas as iniquidades, estava sobre Jesus. Amém? O que significa isso, pastor? A paz que nós temos hoje é fruto desse sacrifício. Ou seja, o que Jesus já sofreu por mim e por você tem que gerar no meu coração e no seu coração paz. O efeito da justiça é a paz. Você pode repetir comigo? O efeito da justiça é a paz. Então, lá no 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o efeito dessa justiça, quando o Pai olha para nós, Ele vê o sacrifício que foi feito pelo seu Filho, e Ele fala assim, está consumado, está feito, e eu vejo a paz neles. Olha que interessante, irmãos, para você entender melhor. O sacrifício de Jesus, como diz a palavra de Deus, nós fomos incluídos nele. A Bíblia diz que, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Todos nós, espiritualmente falando, fomos incluídos na morte juntamente com Jesus. Não fomos só incluídos na morte, mas também na ressurreição. O se tornar uma nova criatura é crer que você em Cristo se tornou uma nova pessoa. Amém? Amém? Ou seja, o velho homem foi com ele crucificado. Aquilo que nos escravizava não pode mais escravizar a nossa vida. Amém? Eu estou tentando desenhar aqui da maneira mais clara possível, porque isso é tão libertador para a nossa vida, para nós vivemos literalmente uma nova realidade, porque podemos estar dentro de uma igreja, podemos fazer parte de um grupo e estarmos vivendo a vida antiga. Por isso que Romanos diz lá, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente.
Essa renovação da mente não vai permitir que o inimigo crie barreiras, crie fortalezas no seu coração. Porque a Bíblia diz que as armas com as quais nós lutamos, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sem a gente perceber, vai se criando fortaleza. Então, todos os dias, você tem que acordar dizendo: eu não me conformo com este mundo. Eu quero uma renovação da minha mente. E a renovação da mente vem através da palavra. Essa renovação da mente através da palavra te dá autoridade, te dá ousadia, te dá uma fé operante. Não se conforme em não ter uma fé operante. O que significa isso, pastor? Uma fé que produz resultado. A Bíblia diz que Deus cria o fruto dos nossos lábios. Cria ou não cria? Cria ou não cria? Então eu preciso reivindicar em fé que aquilo que sai da minha boca vai produzir um efeito, um resultado. Amém? Amém? Está claro isso? Está claro? Então, continuando a leitura, 2 Coríntios 5, 21. Vamos lá em Isaías 61. Eu amo esse texto. Eu mergulho nele. Deus está querendo afirmar aqui a minha e a sua identidade. Acredite nisso. Em nome do Senhor Jesus. Isaías 61 diz assim: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim. Agora a pergunta é: Ele está sobre você? Gente, a turma da manhã deu um show. Vocês estão... É porque vocês almoçaram, comeram muito, né? Aquela macarronada de domingo. Então vamos ser mais enfáticos. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre ti? Sim ou não? Sim. Então, eu estou provocando em você aquilo que já está dentro de você, tá bom? Então, diz aqui: o Espírito do Senhor, soberano Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para levar as boas notícias aos pobres. Eu e você fomos resgatados, fomos transformados para levar às pessoas o quê? Boas notícias, boas novas. Está claro isso? Então, caminhando aqui. Enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o quê? O ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eles serão chamados o quê? Carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação do quê? Da sua glória. O desejo do coração do Pai é que onde você passar, você possa manifestar a glória dEle. Amém? Quantos creem? Diga assim: eu quero manifestar a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Caminhando aqui. Então, Deus chamou você em Cristo para ter autoridade. Esse texto voltando lá no texto de 2 Coríntios 21, quando fala sobre nós nos tornarmos a justiça de Deus, isso mudou na minha mente de uma maneira tão poderosa. Algo que não dá para explicar com palavras. Quando eu vou compartilhar com pessoas que estão vivendo momentos de medo, a Bíblia diz, em Romanos 5,5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, nós ficamos cheios do quê? Cheios de amor. Amém? Está claro isso? Deus é amor. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo e Deus é amor. Se Deus é amor, e a Bíblia diz lá em 1 João 4,17, que o perfeito amor lança fora
todo o medo. Se o perfeito amor que está em você, que foi derramado pelo Espírito Santo, e Deus é amor, quanto de medo pode ficar dentro de você? Nós temos que pegar a palavra de Deus e proclamar essa palavra, até ela produzir o efeito pelo qual ela foi enviada. Isaías 55:11 diz: assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz, com o propósito no qual ela foi enviada. Toda palavra que é enviada ao nosso coração é enviada com um propósito. Você consegue entender isso? Toda palavra que sai da boca de Deus, ela é enviada com um propósito. Você quer ver a palavra, Deus falando com você em voz alta? É você pegar a Bíblia e começar a ler em voz alta. É Deus falando com você. E essa palavra não vai voltar vazia. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu declaro a palavra e vejo o efeito da palavra na minha vida, no meu corpo, nas minhas emoções. Eu vejo a palavra produzindo efeito. É poderoso isso. Quando a gente faz isso em fé, que às vezes também em muitas situações, na maioria das vezes, é uma guerra espiritual. Às vezes você está ouvindo a palavra e a palavra não está produzindo efeito. Você está ouvindo a palavra, muitas vezes, dá sono. Você está ouvindo a palavra, dá vontade de você fazer qualquer outra coisa, menos ouvir a palavra. É espiritual, é guerra. Aí você tem que lutar, muitas vezes, com situações que ultrapassam as suas forças. Aí vai uma dica para você. Você começa a ler a Bíblia na sua casa, começa a dar sono, leia a Bíblia de pé. Duvido que você vai dormir. Ou coloca no áudio para você ouvir a palavra. Vai produzir um efeito. Então essa palavra da justiça, que nós estamos liberando aqui, ela tem esse efeito que eu quero deixar no seu coração. Eu vou ler bem devagar para você anotar, que eu sei que tem gente aqui que é fominha de Deus, anota tudo, anota, posta, é muito legal. Tem gente aqui que vai longe, longe, longe. O efeito da palavra da justiça. Olha o efeito disso na nossa vida. Presta bem atenção nisso, que você vai precisar, em algum momento da sua vida, você vai precisar disso. Em algum momento você vai precisar aplicar isso. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por situações ou circunstâncias que essa palavra vai produzir um efeito. Então, quando nós entendemos o que é justiça, justiça quer dizer a capacidade de estar na presença do Pai. Olha só, como filhos amados. Deixa essa dica para o seu coração. Quando você estiver diante do Pai, não se sinta indigno. Não se sinta incapaz. Não se sinta inferior. Porque às vezes as pessoas falam assim, parece algo bonito, né? Ah, eu não sou digno de estar na tua presença. Você é filho. Você é filha. Se você não fosse digno de estar na presença, Deus já tinha fulminado você e levado embora. Gente, não cola isso. Parece bonito, parece? Dá aquela aparência de piedade. Eu não sou digno. Eu não sou digno. Parece bonito. Não, Deus não te vê assim. Deus te vê como um filho amado em quem Ele tem todo o prazer. Amém? Então, essa falsa humildade, muitas vezes, não impressiona Deus. Deus lembra assim, você é meu filho. Ou seja, foi pago um preço alto por você. Levanta a cabeça. Tem aquele louvor, né? Levanta a cabeça, sacode a poeira. É esse? Não, louvor? Isso aí não. Não. É só para você rir um pouco. Então, justiça quer dizer a capacidade de estar diante do Pai como filhos. Não como com autocomiseração. Isso parece que soa, falava com um amigo essa semana, falou assim, parece que soa algo de orgulho, né? Parece que está colocando uma altivez. Não. Você imagine se Jesus, diante de Satanás, lá no deserto, não soubesse que ele era filho. Ele sabia quem ele era.
E outro detalhe importante, ele sabia que ele era filho e amado pelo Pai. Você não é só filho ou filha, você é amada, você é amado pelo Pai. Você pode dizer, eu sou amado? Amém? E não deixa ninguém falar o contrário disso. Ninguém me convence o contrário. Tem algumas coisas que eu tenho plena convicção e não muda. Não muda. Eu sei que eu sou filho. Ponto. Aconteça o que acontecer na minha história, na minha vida, eu continuo sendo filho amado do Pai. Nem nenhuma altivez, foi o Pai que falou. Amém? Está claro isso? Porque, meu irmão, minha irmã, quando você chega diante de uma situação, você viu, nós ouvimos aqui agora que nós somos embaixadores de Cristo. Como embaixador, você chega com autoridade. É verdade ou não é? Que tem situações que você vai pedir. E tem situações que você vai exercer autoridade. Por exemplo, você vai pedir para Deus sabedoria, discernimento, revelação. Mas quando você está diante de uma situação que você tem que exercer autoridade, você não tem que pedir. Você vai exercer a autoridade de filho. Você consegue entender isso? Está claro isso? Porque tem coisas na nossa vida que só vão sair quando nós entendemos que nós somos a justiça de Deus. Está claro isso? Então, justiça quer dizer a capacidade de estar na presença do Pai, ou dos demônios, das enfermidades, ou das doenças, sem nenhum sentimento de inferioridade, de incapacidade, de condenação, de culpa, ou de consciência de pecado. Aquele que vive a justiça, ou sabe pela palavra que são a justiça de Deus em Cristo, são dominadores absolutos sobre situações, circunstâncias, demônios e doenças. É forte isso, né? Você se torna dominador, ou seja, você tem autoridade. Imagine se um médico vai te operar em qualquer situação, ele na hora lá no centro cirúrgico começa assim, olha gente, hoje eu não estou com muita convicção não hoje, hein? Eu vou operar isso aqui, mas olha, fique em espírito de oração. Hein, doutora? É assim não? Hein? Quando só foi fazer os dentes do Danilo, ela falou assim, Danilo, vou fazer aqui, mas pode ser que você fique banguelo. Foi assim que você falou para ele, não? Não? Quando você tem convicção que quem você é em Cristo, você se torna dominador absoluto. Você chega numa situação ou numa circunstância pelo qual o Pai permite você viver, você chega com autoridade. Isso não é nenhuma altivez, não. Você tem autoridade para servir. Você tem autoridade para abençoar as pessoas. Você tem autoridade para saber quem você é em Cristo. Isso não é nenhuma arrogância, não. Jesus, ele veio para reinar, mas ele serviu. Amém? E o texto, a Bíblia diz aqui para nós, ó. Vê lá, Romanos 5,17. Numa versão, deixa eu ver uma versão que eu quero aqui, que vai deixar muito claro para o nosso coração aqui. Já está até aberto aqui já. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça. Nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão quando? Em vida. Então o Pai chamou você para reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu estou vendo na versão ARA. É isso? Achou aí? Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O Senhor te salvou para você reinar em vida. Você pode repetir comigo? O Senhor me salvou para eu reinar em vida. Amém? Não é depois da morte que você vai reinar. Que a impressão que dá
é que a gente só vai viver essa vida só depois da morte. Não, é agora. Quando que é? Agora. Você acha que o Senhor salvou você para ficar com uma cara de borocochô, sofrendo a vida inteira? Não, o Senhor te chamou para você reinar em vida. Está claro isso? Então, toma posse pela fé disso. Eu gosto da brincadeira. Para reinar quando mesmo? Hã? Agora. É para você ter autoridade. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Usa isso, meu irmão, minha irmã. Não deixa as situações e circunstâncias dominar o seu coração ao ponto de você não exercer essa autoridade em Cristo. E não é pelas emoções nem pelos sentimentos, é pela fé na palavra. O justo viverá pela fé. Eu não acordo e fico, deixa eu falar para você. Eu não acordo e fico focado nos meus sentimentos, não. Todo dia, se eu fosse acordar, ficar focado no sentimento, eu ficaria dormindo o dia inteiro. Eu abraço meu travesseiro e fico ali. Eu, quando casei com a Kátia, ela não deixou eu trazer meu travesseiro, estou lembrando agora. Meu travesseiro, que era meu cheirinho. Eu fui liberto disso. Você tem um cheirinho, Osmar, até hoje, né? Quantos aqui já tiveram um cheirinho? Deixa eu ver. Nélia, levanta a mão. Como é Nélia? Não, como é que é? Neila. Isso. Você teve um cheirinho. Você tem cara de que teve um cheirinho. Tem alguns que estão rindo agora porque tem um cheirinho também teve. Para reinar em vida. E não é por sentimentos. É porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós fomos chamados para viver pela fé. E para encerrarmos aqui, o medo, o pessoal do louvor pode subir aqui, por gentileza. O medo não vai nos dominar. Amém? 1 João 4,17. Esse tema da justiça, meus irmãos, é tão profundo e tão poderoso que nós precisamos estudar mais sobre isso. É muito forte. Nosso bate-papo aqui durante a semana, falando sobre essa questão da justiça, falando daquilo que o Pai fez por nós, deu até um nó na cabeça de algumas pessoas aqui na comunidade esses dias. Foi tão poderoso a gente conversar sobre esse assunto. Então, 1 João 4,17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança. Olha como é forte isso. Segundo Ele é, também somos nós nesse mundo. Olha só como o Pai nos coloca numa condição e numa posição, melhor dizendo, como Ele nos vê. Assim como é Jesus, somos nós neste mundo. Essa é a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Esse é o padrão que o Pai quer que nós venhamos a viver. É assim que o Pai te vê. Amém? Amém? O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que olhar para as Escrituras e falar: Pai, eu creio nessa verdade e eu quero viver dessa maneira. Eu não vou olhar para a minha humanidade, eu vou olhar para a palavra de Deus. Amém? Porque aquilo que você crê é aquilo que você vai viver. Sabe aquela história do elefante que foi criado, amarrado em uma cadeira? Ele cresceu e continuou amarrado naquela cadeira. Só que ele não sabia a força que ele tinha, porque ele aprendeu a ficar amarrado naquela cadeira. Assim são muitos cristãos nos dias de hoje. Não sabe o poder e a força que o Pai já liberou para você. Faz sentido isso? Faz sentido isso? O Pai quer revelar esse poder, essa força na minha vida e na sua vida nesses dias. Amém?
E hoje, de madrugada, lendo, é interessante isso. Nós ficamos esperando um avivamento. Olha só que interessante. O Espírito Santo já foi liberado. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa espera de um avivamento significa que nós ficamos acomodados, aguardando algo que acontecer que já está liberado. Consegue entender isso? Nós ficamos esperando algo acontecer que já foi liberado para nós. Nós só precisamos agir pela fé. Agir pela fé, porque já foi liberado para nós. Você pode ficar em pé comigo, por favor?